Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia, façam todos um excepcional dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. Então, se seus dias estão sendo ruins, procure esvaziar a sua mente, limpar a sua mente, tirar todas as impurezas, toda a sujeira, toda a escuridão e todas as trevas da sua mente e colocar lá somente a luz de Deus. Agindo assim diariamente, com certeza você terá bons resultados e seus dias passarão a ser dias bons, mas seja constante em tudo que você faz. Seja constante. Não adianta você fazer isso aí durante uma semana, durante um mês e achar que tudo já está resolvido na sua vida. Você precisa fazer isto constantemente, perfeito? Hoje é domingo, dia 25 de fevereiro e o ano é 2024 e hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar mais um capítulo do livro de Deuteronômio, o capítulo 14 do livro de Deuteronômio. Hoje vamos fazer a leitura e também vamos comentar este capítulo, mais uma leitura de muita sabedoria. Mais uma vez vamos levar a palavra de Deus para as pessoas, ok? E para isso contamos aí com sua colaboração, com sua ajuda, para que a gente possa levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Deixando aí, não esqueça de deixar aí o seu like, comentar, compartilhar, se inscrever aí no nosso canal para que a gente possa continuar com esse trabalho, levando a palavra de Deus para mais e mais pessoas, ok? Então, se isto for muito para você, se inscrever aí no nosso canal for muito para você, então deixa apenas o seu like, o seu gostei, aquela mãozinha de positivo. Agindo assim, com certeza você vai estar nos ajudando também. Então se inscreva aí no nosso canal, é de graça, você não paga nada, é totalmente de graça, basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se aqui no nosso canal, no nosso YouTube, perfeito? Então hoje vamos fazer a leitura do capítulo 14, para isto vamos aqui pegar a nossa ferramenta de trabalho, nossa Bíblia Sagrada, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida. Porque eu falo que a Bíblia é um manual de instruções para a vida, porque é nela que você vai encontrar todas as respostas para todas as questões pertinentes à sua vida. Sejam questões sentimentais, questões emocionais, questões de relacionamento, questões conjugais, questões familiares, questões financeiras, não importa o que você procurar, o problema que você estiver passando na sua vida, você vai encontrar resposta para este problema na sua Bíblia Sagrada, no nosso manual de instruções para a vida. Então vamos começar a nossa leitura de hoje. Vamos então pegar aqui a Bíblia, abrir no capítulo, aliás, abrir no livro de Deuteronômio, que é o quinto livro da Bíblia, também o quinto livro escrito por Moisés, ou o quinto livro do Pentateuco, ou o quinto livro do Velho ou do Antigo Testamento, como você quiser. O importante é a sabedoria, a riqueza que está contida neste livro, que está contido no livro da Bíblia. O livro da Bíblia, que é o maior livro de sabedoria que existe na face da terra. Perfeito? Então vamos abrir aqui no capítulo 14. Só lembrando que esta é uma continuação, né, de uma história, Então, estamos aqui narrando, né, a continuação de uma história. Se você quiser assistir aos capítulos anteriores, os vídeos anteriores, basta você acessar aí a nossa playlist no nosso canal aqui do YouTube, nossa playlist chamada Deuteronômio. E lá você vai poder assistir aos vídeos anteriores e vai poder ter mais conhecimento e sabedoria para tocar melhor a sua vida, perfeito? Então no capítulo 14, no versículo 1 do capítulo 14 do livro de Deuteronômio, diz assim: sempre lembrando que é Moisés que está fazendo aqui os sermões, pois o livro de Deuteronômio, ele trata exatamente dos sermões que Moisés fez ali
para o povo de Israel quando eles estavam acampados nas planícies de Moabes, já prontos para atravessar o rio Jordão, já prontos para conquistar a famosa terra prometida. Então Moisés fez ali 3 discursos, e é destes discursos que trata o livro de Deuteronômio. E no capítulo de hoje, Moisés vai falar ali, vai lembrar do povo de Israel dos alimentos que eles poderiam, que eles deveriam comer e os que eles não deveriam comer depois que eles atravessassem ali o rio Jordão. Então todos os animais terrestres, todos os animais dos ares e todos os animais dos mares que eles poderiam comer e os que eles não poderiam comer. Perfeito? Então lembrando aqui que é Moisés se dirigindo aqui ao povo de Israel, e ele diz assim: vós sois os filhos do Senhor vosso Deus. Então vós sois os filhos do Senhor vosso Deus. Não vos ferireis, nem fareis nenhuma calvície entre os teus olhos pelos mortos. Então, Moisés está dizendo aqui para que aquele povo não se firam, nem raspem a cabeça, quando algum morto, quando alguma pessoa ali da sua família, dos seus amigos, da sua tribo morrer. Então não se firam, não faça nenhum tipo de trauma, nenhum tipo de tortura contra você mesmo, nem raspe as suas cabeças, porque tu és um povo santo para o Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu para que sejas um povo peculiar para ele acima de todas as nações que estão sobre a terra. Então, qual foi a incumbência que Deus passou ali para o povo de Israel? Fosse para que aquele povo levasse, o povo de Israel levasse para todas as outras nações, né, normas de princípios, estatutos e leis para que aquelas pessoas pudessem conviver mais pacificamente, mais harmoniosamente entre eles. Então estas são as leis. Por quê? Porque naquele tempo não existia lei nenhuma, Então era a época da barbárie, era o tempo da barbárie, cada um fazia o que bem queria. Então era uma espécie de anarquia, né? Eles eram anarquistas, então eles faziam o que bem entendiam, todos aqueles povos ali faziam o que bem entendiam, não existia lei nenhuma, então existia todo tipo de maldade, todo tipo de pecado, as pessoas pecavam e faziam maldade, e tiravam a vida das outras e feriam as outras. Por quê? Porque não existia nenhum tipo de lei que pudesse organizar ali aquela sociedade, aqueles povos, para que eles não cometessem, não vivessem, porque cada um vivia da sua maneira, cada um fazia o que bem queria, era anarquia total. Então o que Moisés está trazendo aqui, o que Deus estava enviando aqui para Moisés levar ali para os povos é que aquele povo deveria ter obediência às leis, aos estatutos, aos princípios e aos mandamentos de Deus. Por exemplo, um dos mandamentos que Deus mandou para Moisés ali, Moisés esqueceu totalmente, eu falo isso aqui com clareza de conhecimento, é o 5º mandamento, que fala não matarás. E o que Moisés fez aqui foi mandar o povo de Israel matar à vontade. Perfeito? Então Moisés, ele não foi muito fiel, leal às leis e os mandamentos de Deus. Dito isso, vamos continuar aqui. Versículo 2: porque tu és um povo santo para o Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu para que sejas um povo peculiar para ele acima de todas as nações que estão sobre a terra. Então é exatamente o que Deus queria. Nós vamos encontrar isto claramente no livro de Levítico. Que Deus queria ali com o povo de Israel era transformar o povo de Israel em um povo puro, um povo santo, um povo que representasse a vontade de Deus, representasse as leis de Deus na terra. Perfeito? Na terra. Então esta era a vontade de Deus. Por quê? Porque aquele povo de Israel também era o povo que convivia ali com os outros povos. Então todas as maldades e os pecados que os outros povos faziam, eles também faziam. Mas Deus sempre quis ali transformar o povo de Israel em um povo puro, um povo santo, um povo purificado. Não comerás nada abominável. Então aqui agora nós vamos começar a falar dos alimentos que o povo deveria comer. Porque qual que era a grande preocupação de Moisés e por que ele fez esses sermões? Que Moisés não ia poder atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Moisés tem que ficar aqui do lado de cá, do outro lado da margem do Jordão.
Então Moisés vai morrer e aquele povo vai seguir ali sozinho. Então a preocupação de Moisés era qual? O que vai ser desse povo depois que eles atravessaram o Rio Jordão e não tiver ninguém mais para comandá-los? Para lembrá-los das leis e das ordenanças, das diretrizes, das normas e condutas, dos princípios e dos mandamentos de Deus. Como é que vai ser esse povo? Então, o que vai ser desse povo? Então, esta era a preocupação de Moisés, é por isso que ele fez esses 3 sermões finais ali, já quando ele estava perto de morrer, já quando ele estava próximo de morrer, então ele fez esses sermões para lembrar ali daquele para o povo e dizer para aquele povo que aquele povo deveria passar para as outras gerações, para as novas gerações, todos os estatutos, todas as leis, todos os mandamentos e os princípios de Deus, para que eles pudessem ter uma vida melhor em sociedade, pudessem conviver melhor em sociedade. Então agora ele vai falar dos alimentos, dos que eles podem comer e do que eles não podem comer. Então no versículo 3 diz assim: não comerás nada abominável. Versículo 4: estes são os animais que comereis, que podem comer, que vocês vão poder comer. Então estes são os animais que comereis, que vocês vão poder comer: o boi, as ovelhas e as cabras. O boi, as ovelhas e as cabras. Então, os 3 principais aí: o boi, ovelhas e cabras, que são animais domésticos que você pode criar. Já o veado, você não pode criar. Não dá para você criar veado, né? Em cativeiro. Em cativeiro. O cervo, o gamo, a cabra montês, o antílope, o adax, o boi silvestre e o carneiro montês. Então você veja que os 3 principais aqui são esses animais domésticos que você pode criar. Por exemplo, se você não sabe, o cachorro é um derivativo, né? É um derivado de um lobo, é da família dos lobos. Então o cachorro ele foi domesticado. O cachorro, na verdade, nada mais é do que um lobo domesticado. Já o lobo você não pode criar ele em cativeiro. Você não pode fazer isso, né? Porque ele é um animal selvagem, totalmente selvagem. Já o cachorro, ele foi domesticado. Então o veado, não dá para você criar ele em cativeiro. O cervo, o gamo, a cabra montês, o antílope adax, o boi silvestre, o carneiro montês. Então estes já são animais selvagens que você não pode criar em cativeiro. E todo animal que tiver o casco fendido, e dividir a fenda em duas garras, e remoer ou ruminar entre os animais, estes comereis. Então, e todo animal que tiver o casco fendido, e dividir a fenda em 2 garras, e remoer ou ruminar entre os animais, estes comereis. Então, estes comereis: o veado, o cervo, o gamo, a cabra montês, o antílope, o boi silvestre, o carneiro montês. Então estes você poderá comer. Só que para estes você vai ter que caçar, né? Você vai precisar caçar para você poder comer estes animais. No entanto, estes não comereis, versículo 7. No entanto, estes não comereis entre os que remoem ou ruminam, ou entre os que dividem o casco fendido, como o camelo. O camelo não foi feito para ser consumido pelo homem. Vai acontecer de uma situação de emergência, de extrema necessidade, de repente uma pessoa que estiver morrendo de fome comer um camelo? Vai, claro que vai. Isso é natural do homem, ele não vai deixar, ele não vai morrer tendo um animal ali, ele não comer, ele vai fazer isso, com certeza. Qualquer tipo de animal o homem vai poder comer para não morrer de fome. Isso é normal, mas não é uma coisa comum, não é natural. Então, no entanto, esses não comereis entre os que remoem ou ruminam, ou entre os que dividem o casco fendido, como o camelo. O camelo rumina, remói, a lebre e o coelho, pois eles ruminam, mas seus cascos não é dividido, portanto eles são imundos para vós. Então tem muita gente que adora comer carne de coelho. Tem muita gente que come coelho. Perfeito? Tem muita gente que come coelho. Porque todos os animais está lá em Gênesis, né? Que o homem dominará, ou seja, o homem pode comer qualquer coisa. Qualquer coisa. Só que não convém. Só que não convém. Porque está lá em Gênesis. E o homem dominará sobre todos os animais dos ares, sobre todos os animais
dos ares, sobre todos os animais dos mares, sobre todos os animais da terra e sobre todos os seres rastejantes. Tem gente que come cobra, que adora comer carne de cobra. Versículo 8: E os porcos, porque seu casco é dividido, mas eles não remoem nem ruminam, são imundos para vós, não comereis a sua carne, nem tocareis em seus cadáveres. Então, porcos. É comum hoje em dia, né, principalmente aqui no Brasil, as pessoas comerem carne de porco. As pessoas comerem carne de porco. É lógico que isso aqui é uma lei, é uma ordenança para o povo de Israel daquela época. Daquela época. Lembrando que aqui Moisés viveu há quanto tempo atrás? Há 3.000 anos atrás? Vou até consultar aqui. Vou até consultar aqui no nosso Google. Há quanto tempo Moisés viveu? Moisés viveu 120 anos, ou seja, o irmão dele, Arão, viveu mais do que ele, porque Arão viveu 123 anos, né? Então, entre Moisés e Jesus foram 1.200 anos. 1.200 anos. Moisés teria vivido no tempo do faraó Ramsés II, que teria reinado entre os anos de 1279 e 1212 antes de Cristo. Jesus teria nascido 4 anos antes da Era Comum ou antes de Cristo. Confrontando essas duas datas, poderemos dizer que os anos que separaram os dois personagens é de 1.200 anos. Então nós estamos 2.000 anos depois de Cristo, né? 2.000 anos, então 3.200 anos atrás. Então estas eram as normas e as diretrizes daquela época, né? Então comer carne de porco era uma abominação, você estava comendo carne imunda, né? E os porcos, porque seu casco é dividido, mas eles não remoem nem ruminam, são imundos. Então o porco é imundo para vós, não comereis a sua carne, nem tocareis em teus cadáveres. Na verdade, o porco, né, ele por si só já tem o nome porco, né? Porque a porquice, né, a sujeira, né? Então remonta a sujeira, lembra a gente da porquice e da sujeira. Esses comereis entre todos. Versículo 9: Esses comereis entre todos os que estão nas águas. Então Moisés aqui está falando dos animais terrestres, que as pessoas podem e não podem comer. Agora ele vai falar dos animais das águas, que as pessoas podem e não podem comer. Então versículo 9: Esses comereis entre todos os que estão nas águas. Todos os que têm barbatanas e escamas comereis. E tudo que não tiver barbatanas e escamas não podereis comer, será imundo para vós. Então aqueles que tivessem barbatanas e escamas poderiam ser comidos, mas os que não tivessem nem barbatanas nem escamas seriam imundos para vós e não devereis comer. Versículo 11: De todas as aves limpas comereis. Então agora Moisés vai falar dos animais dos ares. Mas estas são as que não comereis: a águia, o quebrantoço, o chofrango, e o abutre, o falcão e o milhafré, segundo a sua espécie. Então os que podem e não podem comer, né? Então, por exemplo, não se deve comer da águia, né? E todo o corvo segundo a sua espécie, então não se deve comer o corvo, a coruja, o falcão noturno, a gaivota e o gavião, segundo a sua espécie. Então não se deveria comer de coruja, não se deveria comer as corujas, não deveria se comer a águia, o falcão, o gavião, né? O gavião, a coruja, o corvo, não se deve comer. E o bufo e a coruja e o cisne também não se deve comer. O pelicano e o abutre e o cormorão. Por exemplo, o pelicano, eu já tenho conhecimento que o pelicano lá na Bolívia você come.
Você come o pelicano lá na Bolívia. Perfeito? A cegonha, a garça segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Então a cegonha, a garça segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. O morcego não se deve comer. Versículo 19: todo animal rastejante que voa é imundo para vós, não devereis comê-los. E todo animal rastejante que voa é imundo para vós, não devereis comer. Mas de todas as aves limpas podereis comer. De todas as aves limpas podereis comer. Não comereis de qualquer animal que tenha morrido naturalmente. Tu o darás ao estrangeiro que estiver dentro das tuas portas, para que possa comê-lo, ou poderás vendê-lo a um estrangeiro, pois és um povo santo para o Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Então aqui, olha só que interessante que é esse versículo aqui. Do que fala exatamente esse versículo? Que se a pessoa saiu de repente para caçar e ela encontrou um animal lá que morreu naturalmente, aquele animal está morto, ele morreu naturalmente, perfeito? Então a pessoa não deveria, o israelita, o israelense, ele não deve comer deste animal, pois ele não sabe por que que aquele animal morreu, por que que aquele animal está morto, de repente é alguma enfermidade, é alguma doença que acometeu aquele animal, e pode ser uma doença que contagie aquele israelense. Então ele não pode se misturar, ele não pode se contaminar de repente com essa doença. Então é um animal impuro, porque ele encontrou aquele animal morto, ele foi morto naturalmente, e o israelense ele não sabe o que aconteceu com aquele animal, qual foi o tipo de doença que matou aquele animal. Então, para ele não se contaminar, então ele não deveria comer daquele animal. Mas veja só que interessante, esse animal ele pode levar para aquele estrangeiro que está morando ali nas suas terras, está morando ali nas suas terras, está morando ali na sua casa com ele, e ele dá aquele animal para que o estrangeiro coma, ou ele pode vender o animal para o estrangeiro, mas ele mesmo não pode comer. Então você veja que interessante, o israelita ele não pode comer, mas ele pode dar para um estrangeiro que o estrangeiro comer. Perfeito? Mas o israelita não pode comer. Verdadeiramente darás todo o acréscimo da tua semente que o campo produz ano após ano. Agora Moisés vai falar aqui um pouco sobre a questão do dízimo, né? Então verdadeiramente você dará, né? Você darás todo o acréscimo da sua semente que o campo produz ano após ano. Versículo 23. E diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher para ali colocar o seu nome, comerás o dízimo do teu grão, do teu vinho e do teu azeite, e os primogênitos dos teus gados e dos teus rebanhos, para que possas aprender a temer o Senhor teu Deus. Versículo 24. E se o caminho for longo demais para ti, de modo que não sejas capaz de carregá-los, ou se estiver longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali colocar o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Então, se o caminho que você deve percorrer da sua casa até o lugar onde você deve depositar o dízimo, ou se a carga for muito pesada, se a carga for muito pesada e você não puder carregar, então versículo 25. Então vende-os por dinheiro e toma o dinheiro à tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Então, se o caminho da tua casa até o lugar onde você deve depositar o dízimo, se esse caminho for muito longo, ou se a carga que você tiver que carregar for muito pesada e você não puder carregar, então vende as mercadorias, vende o acréscimo da tua colheita, vende o acréscimo da tua colheita e vende por dinheiro. Vende por dinheiro e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Então, se o caminho for muito longo, ou se a carga for muito pesada, então venda a mercadoria por dinheiro e vá até o lugar que o Senhor teu Deus escolher. E darás esse dinheiro por tudo que a tua alma desejar, por bois ou por ovelhas, ou por vinho ou por bebida forte, ou por tudo que a tua alma desejar. E comerás diante do Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa.
Versículo 27. E o levita que estiver dentro das tuas portas, não o abandonarás, não o abandonarás, porque ele não tem parte nem herança contigo. Então não abandone ali o levita que está na sua porta, está dentro das suas terras, está ali nas suas terras, não o abandone, né? Pois Deus, né? Pois ele não tem parte em herança, né? E ele está contigo, então você não deve abandonar aquele que está com você. No fim de 3 anos trarás todo o dízimo de teu acréscimo no mesmo ano e colocarás dentro das tuas portas. Versículo 29, já o último versículo aqui da nossa leitura de hoje, mais uma leitura de muita sabedoria e conhecimento para você. E o levita, porque não tem parte nem herança contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estiverem dentro das tuas portas, ou seja, dentro das tuas terras, virão e comerão e se saciarão, para que o Senhor teu Deus possa te abençoar em toda a obra das tuas mãos, como com em todas obras de tuas mãos que fizeres. Então, a verdadeira religião é aquela religião que cuida dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Esta é a função da verdadeira religião, é o que Deus falou para Moisés, é o que Moisés está falando ali para o povo de Israel. A verdadeira religião, a verdadeira função da religião é cuidar dos órfão, das viúvas e dos estrangeiros. Então aquele israelita que estivesse ali em suas terras, né, e ele preparasse aquele banquete, ele vai preparar um banquete para sua família, ele não deve esquecer nem dos levitas, nem dos órfãos, nem das viúvas, nem dos estrangeiros. Ele deve convidar a todos para se sentarem e comerem do banquete também, de todo o banquete, de toda a boa safra, de toda a boa colheita que aquela família tiver. Então eles deveriam compartilhar com todos os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Perfeito? Pois fazendo assim, o Senhor teu Deus possa, para que o Senhor teu Deus possa te abençoar em toda a obra de tuas mãos que fizeres. Então, agindo assim, colocando os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e também os levitas, para que eles possam participar dos seus banquetes. Deus vai se alegrar com suas obras e vai multiplicar tudo que suas mãos fizerem, entendeu? Então, virão e comerão. Então, todos esses virão, comerão e se saciarão, para que o Senhor teu Deus possa te abençoar em toda a obra de tuas mãos, em toda a obra de tuas mãos. Então, é desta forma que Deus vai ajudar, ou seja, Deus ajuda aquela pessoa que ajuda as outras pessoas. A única função que um ser humano tem de verdade com Deus, a única obrigação que um ser humano tem com Deus, de verdade com Deus, é ajudar as outras pessoas. Então, quanto mais você ajuda no trabalho de Deus, que é a vida. Deus tem que dar vida. O principal trabalho de Deus é dar a vida. Então, quando você ajuda Deus, ajudando as pessoas, claro, né? Deus também vai se alegrar com suas obras e vai multiplicar tudo aquilo que você faz. Perfeito? Então, esta foi a nossa leitura de hoje. Fizemos mais uma leitura de conhecimento e sabedoria para você, mais uma leitura de muita riqueza e sabedoria para você. Então, para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente. Mas se você ficou até o final aqui do nosso vídeo, então, meu muito obrigado para você também, que você tenha muita paz espiritual, riqueza, sabedoria, vida plena, que você tenha vida com plenitude em tudo aquilo que você faz. Meu muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, do seu notebook, não importa de onde você estiver assistindo a este vídeo, se inscreva aí no nosso canal, é de graça, é totalmente de graça, não paga nada, mas se isso for muito para você, então deixa apenas o sinalzinho ali de positivo, a mãozinha positiva, agindo assim você vai estar nos ajudando a levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Então, meu muito obrigado, façam todos um excepcional dia, façam todos um excepcional domingo e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!